Boa noite, tudo bem? João Rodrigues, Notícia do Esporte. Você viu que a matéria foi, né, passada aí, o pessoal tocou só a música. Mais uma vitória. Mas a minha pergunta para você é, de todos esses adversários que você enfrentou até aqui, qual que você achava que ia ser um pouco mais difícil? A gente sabe que tem mais vários jogos ainda, mas qual time que você acha que ia ter uma dor de cabeça a mais aí? Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo rock and roll. Se vão prometer, eu cumpriu, né? Isso é brabo. Pode ser manja também, né? Não, até gosto assim, mas quando, né? Tá certo. No mundo do pagode, né? O cara que escuta um pouquinho de rock, né? É difícil. Sou eclético. Cara, na verdade, assim, todas as equipes muito bem estruturadas, né? Em termos táticos, a maioria delas, se não no todo aí, com um trabalho de médio a longo prazo, no mínimo. A gente pegou a primeira partida, a segunda, todos os times com um trabalho já contínuo, né? Contínuo. Hoje o Novo Horizontino não foi diferente. Muito poucas peças diferentes da equipe que brigou até a última rodada pelo acesso à Série A do ano passado. Se não me falha a memória, na última rodada que eles ficaram fora, né? Em alguns momentos dessa rodada estavam subindo para a Série A do Brasileiro. O Eduardo é um ótimo treinador, só viu o currículo e performance das equipes, organização. Sempre foi uma das referências para nós aí, mais jovem, né? Apesar de a gente não ter muita diferença de idade, mas eu lembro do esporte dele, né? Para mim era uma referência. 2 linhas de 4, padrão Europa. Enfim, ali surgiu também, né? E todas as equipes, não tem como eu te falar nenhuma. Assim, eu achei que o Palmeiras na Arena iria trazer mais dificuldade também por esse conjunto, mas também tem a questão física, né? Começaram depois. Para ser bem sincero, assim, né? Muitas pessoas esquecem desse fator aí que é hoje fundamental no futebol. Mas eu do interior eu achei que essa hoje foi a mais organizada em termos de pressão na bola e funções bem definidas. Foi a do Eduardo. Júnior, boa noite, Silvio do Notícia do Esporte. Boa noite, Silvio. Primeiro, parabéns novamente. 2 tempos diferentes, né, Júnior? Primeiro tempo, a Inter sai na frente, sofre uma certa pressão, tanto que sofre o gol de empate. No intervalo, você volta com uma Inter mais renovada, colocando aí pressão no Novo Horizontino, tanto que fez o segundo e o terceiro gol. E qual foi a conversa sua no intervalo? Porque nós vimos totalmente diferente uma Inter. Não falo em questão de se entregar, todos estavam se entregando nos 2 tempos, mas totalmente diferente do primeiro e do segundo tempo. E, como eu disse, parabéns aí pela sequência. O torcedor leonino, eu acho que ele não lembra a última vez que a Inter teve uma sequência tão boa de vitórias como essa. E o torcedor estava merecendo demais esse bom momento. Então eu queria saber qual foi a sua conversa no vestiário para a Inter voltar tão avassalador no segundo tempo. Obrigado. De nada, Silvio. Não, boa pergunta. Porque realmente a primeira parte a gente deixou a desejar, assim. É difícil para nós de comissão técnica, né? A gente fica sente prepotente muitas vezes com não ter uma parada técnica no meio ali. Seria muito bom se tivesse, né? Sei que não faz parte da cultura e nunca teve, não vai ser agora que vai ter, mas esse meu pedido seria, né, negado sempre. Porque assim, a gente fez o gol cedo e nos acomodamos de novo erradamente. Com posse muito defensiva ou só trabalhando em transição, né, que é contra-ataque. E no intervalo a gente fez os ajustes do jogo posicional mesmo. Boa leitura. Porque a gente precisa de espaço para jogar hoje no futebol tão competitivo, sabe? E a gente consegue criar esse espaço com o jogo posicional que a gente trabalhou desde o início, desde que nós chegamos aqui. E foi realmente esse ajuste que nós fizemos, né, de posicionamento mesmo. Principalmente na hora de jogar. Porque defender, tá todo mundo defendendo bem, né? Tomamos um gol de transição, que a gente está sempre bem postado, mas foi de ajuste de posicionamento e eles são fantásticos, esses caras aí. Esses aí, o cognitivo, experiência que trouxeram para cá, o aprendizado que eles têm me proporcionado, coisa fora do comum aí.
ver uma equipe tão pouco tempo junto com potencial tão grande, né? E eu comentei com eles essa semana aí que se a gente tivesse juntos numa Série B, a gente brigaria por acesso. E não estamos enganados. Júnior, boa noite, Igor Sedano, Melhor FM. Hoje você igualou o Thiago Carpini, né? Em 2022, 4 vitórias consecutivas, tá? Naquele ano ele conseguiu passar para a segunda fase depois de 36 anos, desde a época em que a Inter foi campeã. A Inter não havia passado para a segunda fase, na questão das quartas de finais. Hoje você praticamente iguala essas 4 vitórias consecutivas, obviamente ainda falta muito para a classificação. O que eu pergunto para você? Estamos na 7º jogo para a Inter, né? 8ª rodada, mais 7º jogo. Dá para perceber que desde a segunda rodada a Inter no segundo tempo acaba pecando um pouquinho com relação à condição física de alguns atletas. Você gosta desse jogo intensivo, cobra bastante a questão física dos atletas, isso você já cansou de dizer aqui, mas eu quero que você diga o que fazer, porque já Felipe Albuquerque teve essa queda, né, essa questão física, agora o Juninho, que você perde com uma lesão também, praticamente para esse jogo, o JP volta, né, a ser titular, agora ele sente, sai no intervalo, o Bochecha sai também com dores na coxa. O que você faz para trabalhar com essa equipe? O que você vai fazer a partir de agora? Porque parece que tem uma pressão uma pressão física muito grande também, né? Essa pergunta é legal porque assim, ó, ela é simples de responder, né? Não tem o que fazer. Né? Não existe a ciência, ainda não chegou nesse nível de deixar o atleta 95, 100 minutos numa performance como no início do jogo. E é ver o Novo Horizontino, é ver o Mirassol, é acompanhar os jogos. Vocês vão ver que todas as equipes caem no segundo tempo em termos físicos, porque, cara, é desumano o futebol hoje. Assim, em termos de intensidade, é impossível manter a intensidade do futebol hoje. Mesmo com as trocas, que são 5, né, que, cara, graças a Deus tem 5 trocas e não mais 3, a gente consegue ainda chegar perto no primeiro tempo do começo de jogo. Vocês viram no Horizontino hoje, primeiro tempo pressionando a bola, segundo tempo não conseguiu. A gente circulou, obviamente a gente fez alguns ajustes ali, principalmente de amplitude no campo. A gente precisa dessa amplitude para jogar, para ter superioridade numérica nos corredores, tanto centrais quanto laterais, que é os ajustes que eu tento ficar, você ficar também revelando tudo, né? Mas não tem o que fazer. E assim, é desumano o Campeonato Paulista, teria que ser semana a semana, assim como o brasileiro, assim como é feito na Europa, né? Mas a Europa daí tem os campeonatos, UEFA Champions League, aqui no Brasil tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores, é difícil ter esse rendimento aí. E vai gerar lesões, vai gerar, porque o futebol é isso mesmo, ao extremo. Então assim, a gente hoje prepara um treino para tentar chegar muito próximo do jogo, mas não consegue, mas muito próximo mesmo. Hoje é quinta, terça-feira nós fizemos um treino no estádio aqui com esse pessoal que tem menos minutagem, muito próximo do jogo. Sabe quanto tempo durou o treino? 4 tempos de 5 minutos. Terminou o treino, meia dúzia caiu. Acompanha o dia a dia. Vocês vão ver que loucura que tá o futebol, cara. Preparação física absurda e o controle imenso. Todos os treinos eu recebo o gráfico físico dos atletas. Sprint, aceleração, desaceleração, cara, distância, impressionante. Então, assim, é impossível. Vocês podem esquecer que o jogo vai ser 100 minutos numa intensidade absurda. E eu dei o exemplo para eles no intervalo do jogo do Red Bull, por incrível que pareça. Porque o Red Bull tem uma média de idade do Brasileirão mais baixa, com certeza. Vai ver se aguenta fazer. Teve um jogo do Corinthians que eles fizeram no ano passado em Bragança. Cara, para mim, beirou a perfeição. Pressão na bola os 90 e poucos minutos, com 5 trocas. Mas todas da linha da frente. Veja bem, né? Então, cara, é sensacional o estudo que tem no futebol aí de performance física. Pô, se você se aprofundar aqui, claro, não precisa, né? Vocês vão enlouquecer, cara. Hoje o atleta mesmo, 14, 15 quilômetros, cara, vai ver alta intensidade, a maior parte. Uma loucura. Então, assim, é instigante, né? Acho que eu respondi, né? Boa noite, Júnior. Miguel Mendes, da Central da Inter, do site Tudo Sobre Paulista. Mais uma vez, queria te parabenizar pela vitória. Obrigado. E na coletiva do Botafogo,
Eu falei justamente sobre a estratégia de utilizar a bola nas costas da defesa do Botafogo. Mas hoje, principalmente na primeira etapa, a gente conseguiu ver que o Novo Horizontino estava defendendo em linha de 5, né? O que dificultou muito os ataques da Inter. Né? Exatamente. E justamente sobre isso, eu queria que você respondesse como que a Inter se adapta aos adversários. E completando, eu queria que você falasse um pouco também sobre o próximo jogo, no domingo contra o Água Santa. Vamos de trás para frente. Esse jogo é importantíssimo, né? Um confronto direto aí. E o foco, concentração, comprometimento é muito grande. Porque quando nós nos apresentamos aqui, eu falei semana passada que a gente combinou de deixar os objetivos pessoais de lado e cumprir primeiro os objetivos do clube, né? Então hoje, com 13 pontos, a gente conseguiu o primeiro objetivo, que era de vez, né? Eliminar de vez esse fantasma aí, para o clube também se estruturar cada vez mais, planejar, né, como foi feito esse ano, planejou e está sendo executado o planejamento. Então, assim, é muito importante. E sobre essa amplitude que a gente dá ali, tem que falar, né? Cara, não tem como tirar a amplitude do nosso beirado se não jogar com uma linha de 5, e mesmo assim a gente consegue, né? Com as movimentações, com atletas inteligentes. Porque uma coisa é tu ter amplitude do beirada e ele não ficar impedido, né? Ele conseguir acompanhar a linha, que hoje está todo muito compacto. No Novo Horizontino tem um bloco alto também dessa linha. Mas a gente tem nossas estratégias também, né? De circular o gatilho para essa bola, o enxergar longe dos atletas. Isso tudo faz parte da qualidade, né? Então, muitas vezes peca, né? Vai errar, como o Real Madrid erra, como alguns times erram. Mas a gente tem muita qualidade no elenco aqui, né? Além do comprometimento deles com o dia a dia, que a gente melhorou muito, tem muito cognitivo aqui. Tanto é que os ajustes para esse jogo a gente fez através de vídeo mesmo. A gente não conseguiu treinar a parte tática, cara. Primeira vez no ano que a gente não conseguiu ir para o campo, no menos posicional, assim, simulando a saída ou o aperto nosso, pressão na bola, ou bloco médio, baixo. A gente não conseguiu fazer isso essa semana. Pelo desgaste, né? A gente jogou no domingo, aí... cara, até tô perdido aí, mas a gente está fazendo o jogo de 3 em 3 dias. E para esse jogo que a gente teve um dia mais de recuperação, né? Que a gente jogou domingo e fomos jogar quinta, né? Então a gente conseguiu e deu prioridade para recuperar os atletas. Mas é difícil nos marcar, porque a gente tem as nossas estratégias de circulação, do jogo posicional, de tentar sempre uma superioridade numérica para o adversário saltar e ter 2 ou 3 contra 2 para 1, 3 para 2. E aí teria que ter uma prancheta aí. Boa noite, professor. Cacau Jacob da Casé TV. Primeiramente, parabéns aí. 4 jogos, 4 vitórias. Conseguiu conquistar a pontuação para fugir das chances de rebaixamento. Eu gostaria que você falasse sobre a atuação do Zé Mário, lateral esquerdo, que foi escolhido como craque do jogo na transmissão da Casé, onde a sua preocupação principal é defender, né, como um zagueiro, mas ele se destacou com um gol e 2 participações diretas nos gols da equipe. Eu queria que você falasse um pouco da atuação dele e se é uma recomendação sua para que ele chegue ao ataque e participe das jogadas ofensivas. A diferença da estreia, né, que a gente jogou 4-4-2 para esse modelo agora aqui, é que na fase defensiva a gente consegue ter cobertura mais próxima dos laterais. Mas na fase ofensiva nós não mudamos nada. Desde o primeiro jogo é o mesmo modelo. Os laterais têm total liberdade para apoiar quando ela está circulando do seu lado. Quando não está circulando, ele vai fechar por dentro, fazendo um tripé ali, quase um terceiro zagueiro. Tem que ser assim quando se ataca com 2 laterais na base, né, na sua posição de origem para sair, jogando, enfim. Nós não jogamos com ala aqui, nós jogamos com pontas. Então, Juninho, Andrew, Everton, Albano, João, Felipe, próprio Guilherme, né, que é de origem meia, mas tá, Gabriel Silva faz a beirada. Devo ter esquecido de um ou outro aí. Enfim, nós temos pontas aqui. Então, assim, nós não vamos jogar com ala. Então, ele tem o Zé como lateral esquerdo, tecnicamente, sem dúvida nenhuma, é o melhor que eu trabalhei. Mas peca um pouquinho na parte defensiva. E aí, para ele foi muito bom essa linha de 5.
na fase defensiva. Porque ele tem a cobertura direta do Maurício ou do Mancini quando joga, e liberdade para encurtar um pouco mais lá na frente, né? Quando joga uma linha de 4 é difícil esse lateral sair e bater lá no ala deles. Porque tem muita gente hoje jogando assim, eles trazem os beirada para dentro e mandam espetar os alas, né? Como se fosse ponta. Então a gente consegue dar a amplitude e não fica com inferioridade numérica nessa última linha, fica 5-5. Agora nesse último momento aqui, o Eduardo fez uma linha de 6 em cima da nossa linha de 5, né? Então o José, cara, tecnicamente é meia de origem, base do Inter de Porto Alegre, meia de origem. Na época quem subiu ele foi o Abelão, campeão mundial lá, foi ele que subiu, era xodó do Abel aí. E aí foi recuando um pouquinho pela qualidade, saída de bola. Hoje é um lateral completo, mas com certeza a linha de 5 ajuda bastante ele na fase defensiva. Porque eu já trabalhei com o Zé em 2 clubes, Ipiranga de Erechim e Figueirense, e como lateral defensivamente deixa a desejar. Mas ofensivamente é absurdo, cara. Muita qualidade, né? Dificilmente erra passe, dificilmente erra um cruzamento. Ele é fora de série. Mas com linha de 4 tem que segurar o homem, tem que amarrar ele lá, porque senão... Mas ajuda bastante. É um cara sensacional. Com a experiência tem se preparado melhor, tem priorizado outras coisas, né? Tem priorizado outras coisas, como se cuidar, performance, a idade vai chegando e... Né, se não mudar um pouquinho a rotina, que hoje é absurdo, assim, de treinamento, chega cedo, faz os pré-treinos ali, que são os que vão prevenir lesão, faz os preventivos, um cara que tem se cuidado bastante. Opa. Beleza, Rodrigo Castro, da IPTV. Júnior, eu vou emitir 2 perguntas, né, porque a gente não pode prolongar aqui, e para falar a respeito de 2 jogadores também. Primeiramente, o Andrew. Eu acho que essa pergunta mostra muito o que pode ser a vida de um atacante. O Andrew não estava na escalação inicial, né? Ele acabou sentindo uma lesão, ele entrou, deu conta do recado, foi muito bem na partida. E por outro lado, o Quirino, que também está fazendo um excelente campeonato. Hoje teve uma das chances muito... Quase entrou dentro do campo para poder puxar a orelha dele. Não, eu queria comemorar o gol. Mas ele acabou fazendo também o gol. Então, mostra que a vida de atacante pode ter esses percalços. Você que convive com os dois, falasse a respeito desses 2 atletas. Legal, cara. Pô, a gente vai andando, né, no futebol assim, e às vezes tu quer levar os atletas, que são extremamente profissionais, se cuidam, cumprem a função e jogam no determinado modelo que tu gosta. O André e o Quirino são esses. Assim como, entre outros que estão aqui, que a gente já trabalhou junto, né? Dificilmente a gente erra nesse perfil. Às vezes o cara vem pra cá e não rende, né, o esperado, principalmente tecnicamente. Mas como eu os conheço, né, e sei da capacidade deles, obviamente todo clube que eu vou eu lembro deles, né? E aqui, graças a Deus, eu consegui trazê-los. E tirar o André do Figueirense é ruim, porque lá ele também é um cara benquisto, praticamente ídolo de lá. Por quê? Pela essa voluntariedade dele, por cumprir a questão tática, por ser uma pessoa extraordinária, ajuda todo mundo aí. E o Quirino, pô, é uma referência hoje, que tem cada vez menos. Parede, um 9 brigador, um 9 cumpridor de função, principalmente na fase defensiva, não nos deixa com um a menos em campo, porque participa muito dessa fase defensiva, que hoje é difícil um 9 fazer. Todos acham, né, que não, o 9 não precisa participar da fase defensiva, é o contrário. Se não participar, é um a menos. E aí foram coroados, né, pela apresentação, cara, pela voluntariedade, pela dedicação, pela pessoa que são. Não é difícil saber que vai dar certo com eles. Entre outros, todos aqui do grupo. Nós estamos colhendo o que a gente plantou. Nós estamos colhendo o que nós plantamos aqui. É muito trabalho, muita dedicação. Por exemplo, uma vitória dessas, né, vice-líder com 13 pontos. Ah não, amanhã é folga. Não tem como dar folga, né? Amanhã à tarde nós estamos lá no CT trabalhando. Às 16 horas em ponto começa o treino. O pessoal que jogou menos, não jogou, ficou fora da relação, vai trabalhar. O pessoal já vai fazer um recuperativo que iniciou o jogo para domingo. E assim foi no jogo passado, e assim foi no... Então a gente não vai perder o foco de jeito nenhum, porque a gente sabe da responsabilidade e o que a torcida quer, né? A torcida quer uma classificação de novo, quer participar das finais do campeonato, mas não que nem nós. Nós queremos mais, né? Nós queremos mais. E o foco do grupo é esse. Última pergunta. Lucas Pinto, da Rádio Futebol BR, parceria com a Rádio do Futuro. Gostaria de saber como é que fazer para esse rendimento se manter, além da Inter também na classificação geral está na 4ª colocação e hoje pode até brigar para a próxima fase jogar em casa.
Parece fácil, né? Mas não mudar nada do que a gente vem fazendo. Nada, nada, nada. Continuar com a mesma dedicação, o mesmo comprometimento, nosso ambiente que é maravilhoso. Mesmo nas derrotas, né? A gente jamais deixou algo nos atrapalhar. A motivação nossa aí do futebol e de alto rendimento é conquistas. Só fica marcado no clube com título, com quebras de tabu, enfim. Essa notícia mesmo aí, né? Que foi nos dada de bater recorde, assim, para nós é números, né? Nós queremos, cara, chegar nas finais, buscar título, ficar na história do clube, assim como agora, semana passada, né? Foi o aniversário do último título da Inter brasileiro, Série B, né? Mas brasileiro, né? E vários atletas, ex-atletas aqui, cara, isso é fantástico, né? Poder mostrar para os filhos, para a família, as suas conquistas, num esporte tão disputado e tão difícil. Nós estamos num torneio, né, de 12 clubes, cara, todos, o Guarani agora está ganhando 2-0, tomou um empate do Santo André, 2-2, se vocês não sabem, assim, num campeonato muito disputado. Os atletas saem desse campeonato aqui, ou eles abastecem a Série A, ou eles abastecem a Série B, alta, né? Então, isso vocês podem ter certeza que nós vamos perder, que é o foco e a vontade de vencer aqui. Beleza? Bom final de semana abençoado.